da segunda derivada. Derivada de ordem 2. Tal como é possível definir a partir de uma função f de x uma nova função f' de x, a que se chama função derivada de f, da mesma forma, a partir de f' de x, podemos definir uma outra função que se denomina segunda derivada ou derivada de segunda ordem de f de x e que podemos representar por f duas linhas de x. Ainda temos estas outras notações. Derivada de ordem n. Da mesma forma, podemos definir as derivadas de terceira ordem, de quarta ordem e assim sucessivamente. Derivando n vezes a função f, obtemos a derivada de ordem n, que podemos escrever de três formas diferentes. Concavidades. Sejam f e f' funções deriváveis no intervalo a, b. Se nesse intervalo f duas linhas de x for superior a zero, então o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em AB. Se pelo contrário f duas linhas de x for inferior a zero, então o gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo no intervalo. Ponto de inflexão. Sejam f e f' funções deriváveis no intervalo AB e C um número desse intervalo. Então, o ponto de coordenadas C, f de C, é um ponto de inflexão do gráfico de f se nesse ponto houver uma mudança do sentido da concavidade do gráfico de f. Podemos usar uma tabela em que colocamos o domínio da função f, o sinal da segunda derivada e assim podemos deduzir o sentido das concavidades do gráfico de f. Neste caso, como há uma mudança no sentido da concavidade, podemos concluir que o ponto de coordenadas C, f de C é um ponto de inflexão. Extremos relativos e segunda derivada. Sejam f e f' funções deriváveis num ponto A. Se f' de A for igual a zero e f duas linhas de A for superior a zero, então f tem um mínimo para x igual a A. Se f' de A for igual a zero e desta vez f duas linhas de A for inferior a zero, então f tem um máximo para x igual a A. Vamos ver um exemplo. Considere a seguinte função f de x igual a exponencial de x menos 1 menos x ao quadrado. O objetivo é estudar a função quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e a existência de pontos de inflexão. Primeiro passo, vamos determinar a função derivada de f. Para isso, nós precisamos da regra de derivação da função exponencial, assumindo u igual a x menos 1, e de uma das regras básicas de derivação para derivar o x ao quadrado. Vamos então derivar. F' de x é igual a u', ou seja, a derivada de x menos 1, que é 1, vezes exponencial de x menos 1. E agora, menos a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Simplificando, obtemos exponencial de x menos 1 menos 2x. Agora vamos calcular a função derivada de f'. Da mesma forma, vamos usar novamente a regra de derivação da função exponencial e uma das regras básicas de derivação para derivar o 2x. Vamos então derivar. F duas linhas de x é igual a derivada de x menos 1, que é 1, vezes exponencial de x menos 1, menos a derivada de 2x, que é 2. Obtemos exponencial de x menos 1 menos 2. Terceiro passo, vamos determinar os zeros de f duas linhas.
f duas linhas de x igual a 0 equivalente a exponencial de x menos 1 menos 2 igual a 0. Primeiro vamos passar o menos 2 para o segundo membro, para isso vamos trocar o sinal e obtemos exponencial de x menos 1 igual a 2. Para poder isolar o x menos 1, vamos aplicar a função logaritmo neperiano a ambos os membros da equação. Isto permite-nos simplificar e obtemos x menos 1 igual a ln de 2. Só nos resta passar o menos 1 para o segundo membro, basta só trocar o sinal e obtemos assim x igual a 1 mais ln de 2. Quarto passo, vamos construir a tabela de concavidades do gráfico de f. Começamos por colocar o domínio, visto que temos uma diferença entre uma função exponencial e uma função polinomial, o domínio é r, ou seja, vai de menos infinito a mais infinito. Colocamos também o zero da segunda derivada, ou seja, 1 mais ln de 2. Com a ajuda do gráfico de f duas linhas, conseguimos deduzir o seu sinal. Isto permite-nos deduzir o sentido das concavidades do gráfico de f. Como temos uma mudança no sentido da concavidade, nós podemos concluir que temos aqui um ponto de inflexão. Portanto, concluindo, o gráfico da função f tem a concavidade voltada para baixo em menos infinito 1 mais ln de 2, para cima em 1 mais ln de 2 mais infinito, e tem um ponto de inflexão cujas coordenadas são 1 mais ln de 2 e f de 1 mais ln de 2.